Olá, alunos, bem-vindos a mais uma aula aqui da mediação e já estamos assim chegando na reta final. Já estamos aqui, com a aula, vou até me afastar aqui um pouquinho com a aula 36.1, onde a gente vai estar trabalhando a reprodução humana. Então, nessa aula a gente vai aprender um pouquinho do sistema reprodutor masculino e feminino. É uma aula bem interessante. Vamos aprender sobre a fecundação e também sobre o ciclo menstrual, né? Eu vou dar uma pincelada aqui para vocês a respeito dessas temáticas aqui abordadas agora. Mas antes, eu quero mandar um alô, um abraço para a turma da professora Joana, que é o primeiro ano C, né, da CRED Espigão do Oeste, da escola Jean Piaget. E o polo, né, é a Escola Tancredo Neves. Então, um grande abraço, um grande beijo para vocês. Essa aula é um oferecimento aí para vocês. Eu, professor Jefferson e professora Tabita, né, agradecemos aí, né, essa imagem aí, professora. E é isso aí. Então, vamos com tudo, meu diretor. Corta agora para a telinha e vamos começar a nossa aula. Isso aí. Prosseguindo aqui, né, reprodução humana. Isso aí. Então, como eu falei para vocês, é uma aula que vai envolver tanto o sistema genital masculino quanto o sistema genital feminino. A gente vai aprender as estruturas que compõem esses sistemas, a anatomia deles e também as suas funções, né? Por que será? Então, a gente vai aprender. Além disso, eu vou citar aqui para vocês os hormônios que compõem esses sistemas genitais masculinos e feminino. E onde é que ele é produzido? Então, tudo isso a gente vai ver. O que ele produz? Quais são as características? Além disso, vamos falar um pouquinho, vamos pincelar aqui de leve sobre a fecundação e também abordar um pouquinho aí sobre o ciclo menstrual. Então, vamos começar com o sistema genital masculino e feminino, né? Vou pedir para o meu diretor aqui cortar aqui, vou colocar um momento aí de reflexão aí para vocês. Por que é tão importante, né? Qual é a função do aparelho reprodutor masculino e do aparelho reprodutor feminino? Tem uma função, gente. É isso aí, é isso que a gente vai ver agora. A função, gente, nada mais é do que o quê? A multiplicação, a perpetuação das espécies. E é isso que a gente vai ver agora, né? Perpetuação, multiplicação das espécies, aprendendo, de fato, essas estruturas e as suas funções. Vamos começar aprendendo sobre o sistema reprodutor masculino, tá bom? Mas antes aqui, né, para vocês fazerem captura de tela, vou pedir para o meu diretor voltar de novo aqui para a telinha, né? O sistema genital ou sistema reprodutor, ele é responsável pela reprodução, né? Já estamos falando reprodutor, reprodução, professora, tá óbvio, com certeza. E, consequentemente, pela manutenção da espécie humana, perpetuação das espécies. Vocês vão ver que tanto o aparelho genital masculino quanto o aparelho genital feminino são o quê? São distintos, são diferentes, né? Mais um ponto aí. E o sistema reprodutor humano também, ele pode ser chamado de sistema genital. E ele é formado por órgãos que constituem o aparelho genital masculino e feminino. Só uma deixa aqui, pessoal. Esse símbolo aqui representa, né, o sexo feminino. E esse aqui com a setinha para cima representa o sexo masculino, como vocês podem ver aí nessa imagem. Bom? Então, o sistema ou aparelho reprodutor humano é o que identifica o sexo biológico, tá? Do indivíduo. Porém, existem muitos outros fatores importantíssimos que estão relacionados à sexualidade humana que não vai ser abordado nessa aula. A gente vai só abordar para vocês o aparelho, né? A identificação das estruturas que compõem. Com relação a essa parte da sexualidade humana, aí já é um outro ponto, um outro fator que não vai ser nessa aula que vai ser abordado ainda, tá bom? Então vamos lá, gente, vamos aprender sobre o sistema genital masculino, as estruturas que compõem esse sistema. O que será, né, que compõe? Vale lembrar, né, que o sistema genital, ele é o quê? Ele é um conjunto
de órgãos responsáveis pela produção do quê, professora? Dos gametas. No caso, pessoal, vamos lá, vou até pedir aqui para o meu diretor cortar de novo aqui para a telinha. O sistema genital, ele é responsável pela produção dos gametas. No caso do sistema genital masculino, pela produção do espermatozoide. E no caso do sistema genital feminino, pela produção do ovócito, né? Que é o ovócito secundário que vocês já viram em aulas anteriores, inclusive com a professora Tabita, que ela já deve ter dado uma deixa aí, né, dessas estruturas. E vale lembrar também a questão hormonal, né? No caso do homem, né, o sistema reprodutor, além de produzir o gameta masculino, que é o espermatozoide, ele também está responsável por um hormônio muito importante das características secundárias masculinas, que é a testosterona. Né? Ela, por exemplo, que faz com que vocês, nessa fase aí da puberdade, tenham a voz mais grave, mais grossa, propriamente falando. Né? A questão do aparecimento, surgimento dos pelos, tanto pelos pubianos quanto, por exemplo, da barba. Né? No caso, quando a gente fala aqui do sistema reprodutor feminino, a gente já tem o quê? A questão, a presença de dois hormônios, que é o estrógeno e a progesterona. Porém, o estrógeno é ele que vai fazer com que as mulheres tenham as características femininas, né? A questão do surgimento, por exemplo, da mama, o alargamento dos quadris. Tudo isso são características, né, que fazem parte dos sistemas reprodutores. E é o que a gente vai estar vendo. Então, meu diretor, de novo, corta para a telinha. Isso aí. Então, o sistema genital, como já foi falado, né, nos slides anteriores, é um conjunto de órgãos responsáveis pela produção dos gametas e também dos hormônios sexuais secundários. Né? No caso do homem, a testosterona, e no caso da mulher, o estrógeno e a progesterona, tá bom? E a finalidade deles, como eu falei para você, é a perpetuação das espécies, multiplicação. No caso do sistema genital masculino, a gente tem que saber o quê? Que ele vai ser composto por dois testículos. A gente vai estar vendo essa imagem na próxima lâmina. A bolsa escrotal ou escroto, que seria, gente, aquela porção externa. 2 epidídimos, 2 ductos deferentes. Não é diferentes, não. É deferentes mesmo, gente. Deferentes. 2 ductos ejaculatórios, a uretra, o pênis e glândulas anexas, por exemplo, a próstata, 2 glândulas vesiculosas e também 2 glândulas que a gente chama de glândulas bulbo-uretrais, tá bom? Então, vamos analisar aqui, vamos ver aqui a imagem que compõe, né, essa estrutura. Primeiro ponto aqui, né, vocês vão ver aqui o pênis, tá vendo? Essa estrutura, né, que a professora falou. A gente vai ter o testículo, são essas bolsas aqui, né? Esses ovos, propriamente falando. É aqui, pessoal, no testículo que eu tenho aqui, que eu tenho a formação do espermatozoide. Só um ponto aqui. E aqui, essa porção acima do testículo é o epidídimo. É no epidídimo, pessoal, que acontece a maturação. Eu tenho a formação do espermatozoide no testículo e no epidídimo eu vou ter o quê? A maturação dele. É como se ele amadurecesse no epidídimo. E eu vou ter esses canais, os ductos, que vocês estão vendo aqui, por onde esse espermatozoide ele vai passar, tá bom? Além da bexiga. E um ponto interessante de falar do sistema reprodutor masculino é que a uretra, né, ela é tanto o componente do sistema reprodutor masculino, como também componente do sistema excretor. É pela uretra que vai sair tanto a urina quanto o sêmen, tá bom? Vamos lá, vamos aprender mais um pouquinho de cada estrutura dessa. Bolsa escrotal. É um órgão ímpar, né? Também conhecida como escroto ou saco escrotal. É uma bolsa de pele, pessoal, que vai se localizar abaixo do pênis. No interior dessa bolsa, a gente tem as gônadas, que são aqueles ovos, né, que vocês viram aqui nessa imagem aqui, né, anterior. E no interior dessa bolsa encontramos essas gônadas masculinas, mais conhecidas como testículos. Então, a bolsa, gente, é aquela suspensão da pele,
Né? E o que acontece? Quando, por exemplo, a região está mais fria, ela dá uma encolhidinha. E quando a região está mais quente, ela dá uma... como é que eu vou dizer? Enquanto um encolhe, ela afrouxa. Isso. E nos testículos podemos encontrar milhares de tubos inovelados, que são os túbulos seminíferos, tá bom? Lembra que eu falei que é no testículo que acontece a formação do espermatozoide? Isso mesmo. E dentro do testículo eu vou ter esses túbulos seminíferos, onde os espermatozoides vão ser produzidos por meio do que a gente chama de espermatogênese. Vale lembrar que vocês já tiveram essa aula com a professora Tabita, tá bom? E nos túbulos seminíferos, os espermatozoides eles vão ser nutridos pelas células chamadas células de Sertoli. É mais um ponto aí. Dentro desse túbulo seminífero, houve a produção, a célula de Sertoli vai nutrir o que, professora? O espermatozoide. Então, olha aqui, gente, mais uma vez aqui uma imagem, né, do testículo, tá vendo? Imagem do testículo. E se você perceber, a gente vai ter esses túbulos enovelados aqui, tá vendo? A imagem desses túbulos aqui enovelados. Então, é dentro desses túbulos seminíferos que vai ter o quê? Que eu vou ter a produção do espermatozoide. Olha que legal, gente. É aqui dentro que a gente tem a produção do espermatozoide. E um outro ponto aqui, né? Que ele vai sair do túbulo seminífero, desse túbulo enovelado, e vai passar por esse outro túbulo, que a gente chama aqui de epidídimo, que é mais outra parte enovelada, onde ele vai completar a sua maturação. E já que a gente já está olhando aqui esse aparelho reprodutor masculino, olha aqui, gente, os ductos eferentes e o ducto deferente, que fazem parte, né, desse percurso por onde esse espermatozoide ele vai percorrer. Então vamos lá, gente. Depois que ele foi formado ali no túbulo seminífero, e eles vão ser encaminhados aos ductos eferentes, onde seguirão para os epidídimos. Mais uma vez aqui, né? Ele foi formado aqui nessa região e eles vão ser encaminhados para onde? Para os ductos eferentes até chegar aonde? Ao epidídimo. Vendo? Isso aí. Nos epidídimos, que é aquela porção, né, que fica logo acima desse túbulo seminíferos, os espermatozoides ganharão o quê? A mobilidade, que é a sua maturação, né? E serão encaminhados para os ductos deferentes. Antigamente, né, esses ductos eram chamados de canais deferentes, mas se você vê em algum livro, em algum exercício que você venha ver na internet e tiver canais deferentes, vocês sabem que canais deferentes é a mesma coisa de ductos deferentes, só que atualmente a gente chama ductos deferentes. Bom, agora vamos ver um pouquinho como é que funciona nos ductos deferentes, esses espermatozoides. Vamos lá. Então já sabe, né? Formou no testículo, no túbulo seminífero. Do túbulo seminífero, ele foi encaminhado pelo ducto eferente para chegar no epidídimo. E daí, professora, ele vai para onde? Do epidídimo, ele vai passar pelo ducto deferente. Então, no ducto deferente, que são 2 tubos, que saem um de cada testículo e passam pelo abdômen, contornando aonde? A bexiga, até fundirem-se ao ducto das glândulas seminais ou vesícula seminal, tá bom? Compondo o quê? O ducto ejaculatório. Então, na excitação, né, ali tem um ducto ejaculatório que desemboca na uretra, onde é expelido o sêmen, esse material. Todos os espermatozoides produzidos ficam armazenados aonde, professora? No epidídimo. Lembra que é no epidídimo que o espermatozoide completa a sua maturação. E nos ductos deferentes, até serem eliminados através da ejaculação, pessoal. Então, aí é mais um ponto que vocês devem, né, aprender como é que funciona todo esse percurso do espermatozoide. Prosseguindo aqui, a gente vai ter as glândulas seminais, que é por onde esses espermatozoides vão percorrer até serem expelidos. As glândulas seminais, tá bom? Elas podem também ser chamadas de vesículas.
e vão ser encontradas atrás da bexiga e acima da próstata, que é outra glândula que daqui a pouco a professora vai falar. Elas produzem um líquido alcalino que é lançado no ducto ejaculador e tem a função de nutrir os espermatozoides durante a sua viagem em direção ao óvulo. Então, na vesícula seminal, eu vou ter o quê? Eu vou ter um líquido, né, alcalino, que vai ser lançado nesse ducto ejaculador e vai nutrir esses espermatozoides. Prosseguindo, né, por ser de natureza alcalina, esse líquido ele vai neutralizar o ambiente ácido. Lembra que eu falei para vocês que a uretra ela é um órgão, uma estrutura que tanto faz parte do sistema masculino, né, do sistema reprodutor masculino, como também do sistema excretor. Então, a glândula seminal ela vai servir para neutralizar o ambiente ácido, que é por onde a urina passa. Né? Então, o que vai acontecer? Neutraliza o ambiente ácido da uretra masculina e do trato genital feminino também, tornando esse ambiente ideal para quê? Para que os espermatozoides sobrevivam. Esse líquido produzido por essas glândulas compõe cerca de 60% do volume total do esperma, também chamado de quê, professora? Sêmen, por isso que eu falei do sêmen, pessoal. Então, vamos lá. Já vimos as glândulas seminais e agora a gente vai saber a função de outra glândula que é chamada de próstata. Vamos ver o que a próstata faz? Ela tem aproximadamente 4 centímetros de diâmetro, tá bom? E se localiza abaixo da bexiga urinária. Olha aqui, a bexiga urinária. E ela vai estar se localizando aqui, ó, nessa porçãozinha aqui que vocês estão vendo aqui, abaixo, né, da bexiga urinária. Ela produz uma secreção também nutritiva para os espermatozoides, que constitui entre 15% e 30% do esperma. Então, enquanto a glândula seminal é 60% do volume do sêmen, o caso da próstata é de 15% a 30%, tá bom? Que vai constituir, que vai nutrir esses espermatozoides. Já vimos a vesícula seminal, a próstata e agora a gente vai estar vendo a glândula bulboretrais, localizados abaixo da próstata, também conhecida como glândula de Kolbe. Vale lembrar, gente, ó, que a próstata pode ser conhecida como glândula de Kolbe. É a mesma coisa, tá bom? Então, durante a excitação sexual, né, o ápice da excitação sexual, essas glândulas, elas produzem um líquido alcalino que vai lubrificar o pênis e ajuda também a neutralizar, olha aí, gente, mais outro, os resíduos da urina presentes no canal da uretra, além de eliminar espermatozoides danificados durante a ejaculação. É mais um ponto aí da glândula bulboretrais, né, que ela produz esse líquido que vai também neutralizar resíduos de urinas presentes nesse canal da uretra. E a uretra agora, vamos aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês que é esse canal aqui, né, a uretra. É um canal que passa por dentro da onde? Do pênis. E é comum aos sistemas tanto urinário, que eu falei que é o sistema excretor, quanto ao sistema genital masculino. Ou seja, por esse canal é conduzido tanto o esperma quanto a urina. Olha aí, gente, mais um ponto aí que vocês devem saber. E o pênis, ele é um órgão copulador masculino, possui tecidos esponjosos, ricos em vasos sanguíneos, que são os corpos cavernosos e o corpo esponjoso do pênis. É mais outra estrutura. E no momento da excitação, ele fica bastante irrigado e faz com que ele fique ereto. Quando o homem atinja o clímax sexual, o esperma ele vai ser expulso do corpo através da uretra em um processo chamado de ejaculação. Só para vocês terem uma noção, em cada ejaculação, um homem expulsa cerca de 3 ml a 4 ml de espermas, que contém cerca de 300 a 500 milhões de espermatozoides. É isso mesmo. E agora, vamos entrar no sistema genital feminino, ou sistema reprodutor feminino. E uma das funções, gente, é receber os gametas masculinos. Por isso que tem toda aquela estrutura, morfologia. Oferecer também ambiente favorável para a fecundação
formação do zigoto e desenvolvimento de um embrião e feto. É uma das funções do aparelho reprodutor feminino. Prosseguindo, o sistema genital feminino ele é constituído internamente por 2 ovários, 2 tubas uterinas, ovidutos ou trompa de falópio e o útero, tá bom? A vagina é um canal com abertura para o exterior do corpo, comunicamente com a vulva ou pudendo, que pode ser chamado, tá bom, gente? A parte externa, né? Pode ter receber esses 2 nomes. Prosseguindo aqui, vamos analisar aqui a imagem, os pares de ovários, olha aqui os ovários. Os pares de ovários com morfologia arredondada, né? São as gônadas femininas e diâmetro médio de 4 centímetros, responsáveis pela formação e maturação do gameta e produção de hormônios estrógeno e progesterona. Seguem em disposição bilateral, né? Um do lado e o outro do outro. Quando ele fala do gameta feminino, ele está falando do quê? Do óvulo, do ovócito secundário. Vocês também viram isso com a professora Tabita na aula, né, da gametogênese. Localizado entre a bexiga e o reto, o útero, olha aqui, gente, o útero também é um órgão oco em formato de pera invertida, pessoal, cuja função é receber o ovo ou zigoto, alojando o desenvolvimento do embrião, né, a gestação, quando tudo ocorre corretamente. Prosseguindo aqui, a partir da base ou colo do útero, projeta-se a vagina, né, que já vai para a região externa. Esse órgão, além de receber o pênis, durante a relação sexual, também conduz à secreção menstrual e permite a sua elasticidade, né? A dilatação que proporciona o nascimento do feto na ocasião do parto, né? A mulher ela vai dilatando até que o bebê possa nascer. Isso quando a gente fala de parto natural, parto normal. No limiar da vagina, com a vulva, situa-se o ímen, que é uma extensão do tecido epitelial, né? Geralmente uma coisa muito fininha, uma pele muito fina, proveniente da vagina, formando uma membrana que, depois de rompida com a primeira relação sexual, indica a situação deflorável do organismo feminino. Aspecto que não deixa de ser um aspecto puramente social, né? Quando o pessoal fala que a menina deixa de ser virgem, né? Quando ela perde esse ímen, tá bom? Prosseguindo aqui, vamos falar aqui da vulva, que é aquela parte externa, né? A vulva é o órgão externo da genitália feminina e ela é formada por pequenos e grandes lábios, que são dobras de tecido adiposo, protegendo a abertura da vagina. E o clitóris, que é um órgão, né, que a gente fala relacionado ao prazer sexual feminino, que é um apêndice sensível e formado pela junção dos pequenos lábios na porção superior da vulva. Só um ponto aí, né? E no organismo feminino, diferente do masculino, o sistema genital não compartilha alguns órgãos com o sistema excretor. Ao contrário do masculino, né, gente? O sistema genital ele não vai compartilhar nenhum órgão dele com o sistema excretor, que é o sistema urinário. Assim, na vulva também há um orifício para o sistema excretor e a abertura da uretra, que é o que a gente vai ver agora aqui, né? Então, olha aqui, gente, o ovário, tá vendo aqui? Tubo uterina, o oviduto ou trompa de falópio. Aqui a gente vai ter o útero, a bexiga, o colo do útero, né? Por isso que tem o exame, né? Para verificar como é que tá as células do colo do útero. É muito comum, né? O médico ginecologista, que é responsável por cuidar da saúde íntima da mulher, pedir esse exame, que muitas vezes eles chamam de preventivo, que é justamente examinar essa parede do colo do útero. A gente vai ter aqui o reto, né, que são partes que compõem o sistema digestório, a uretra, que é esse canal aqui, ó, que vocês estão vendo, e a vagina. Então, vai ser diferente do sistema reprodutor masculino. Mais uma vez, mais uma imagem aí mostrando aqui a tuba uterina, o ovário, onde vai ser produzido os ovócitos, fundo do útero, ligamento redondo e ligamento largo, né? Aqui a gente vai ter o colo do útero, lembrando, e a vagina, né? Onde vai ser acoplado, lançado
né, a questão do pênis, né, onde o pênis ele entra, né, ele se aloja e ali vai ter no momento da excitação, da ejaculação, vai ter esse lançamento desse espermatozoide na vagina que vai percorrer pelo útero. E mais um ponto aqui, né, gente, para a gente enfatizar, né, aqui, se tiver o ovócito secundário, se a mulher estiver no período fértil, esse espermatozoide que foi lançado no fundo aqui do útero, ele sim pode chegar à tuba uterina e percorrer até encontrar o ovócito, o gameta feminino. A partir daí, quando se tem esse encontro, a gente tem o que a gente chama, tá bom, de fecundação. É mais um ponto aí, tá bom? E agora eu vou falar um pouquinho dos hormônios dos sistemas genitais. Isso mesmo, né? O hormônio do sistema genital masculino, ele vai ser produzido aonde? Nas gônadas masculinas. Onde é que fica a gônada masculina? No testículo. Isso mesmo, olha isso. Estão lembrando aí? No testículo. E vale lembrar que é na puberdade, aproximadamente entre 11 e os 14 anos, que começam a ocorrer as mudanças psicológicas e também fisiológicas no corpo dos meninos, né? Até eles se tornarem homens. E nós vamos ter dois hormônios também que estão relacionados. A gente tem, né, na nossa cabeça, a gente tem a hipófise, bom? Que é um hormônio, uma glândula que ela, no momento assim que o menino ou a menina ela está amadurecendo, essa glândula ela vai mandar informações para as gônadas, no caso aqui do sistema genital masculino, vai estar mandando esse hormônio folículo estimulante para as gônadas masculinas, assim como o hormônio luteinizante, ela vai dar um sinal assim, pode começar a se desenvolver. Aí é quando já começa as células ali, já começa a se desenvolver, já começa a desenvolver o espermatozoide, os homens já começam a ganhar as características secundárias, porque a testosterona, ela vai ser produzida, tá bom? Porque esses hormônios aqui, tanto o FSH como o luteinizante, né, são os hormônios que vão, digamos assim, falar assim, pode começar a se desenvolver, tá bom? É mais um ponto, é mais uma característica, tá bom? Do aparelho reprodutor masculino. E esses hormônios aqui, eles vão estimular as células intersticiais ou de Leydig a produzirem a testosterona, que é o que eu falei para vocês. A testosterona, ela é responsável por quê? Pelo quê? Pelas características sexuais masculinas. Olha aqui mais uma vez, né? A testosterona, ela vai ser o principal hormônio masculino e ele, né, esse hormônio, ele vai determinar o desenvolvimento dos órgãos genitais, a descida dos testículos para a bolsa escrotal e também o aparecimento das características secundárias masculinas, né, que é justamente o quê? A distribuição de pelos pelo corpo, o engrossamento da voz, tornando a voz mais grave, o desenvolvimento também de músculos e dos ossos, entre outras características, né? Quando a gente fala dos pelos pelo corpo, dos pelos pubianos e também da questão, né, psicológica, que também vai mudando no período da puberdade e promove, né, o amadurecimento dos órgãos genitais, além de promover um impulso sexual. É mais um ponto, né, com relação a esse sistema aí. A testosterona começa a ser produzida ainda, olha aí, gente, na fase embrionária. E é a presença dela que vai determinar o desenvolvimento dos órgãos sexuais masculinos, tá bom? Então, um ponto aí. Ela começa a ser produzida ainda na fase embrionária, quando você ainda está dentro da barriga da sua mãe, tá bom? E ela sim vai estar, né, desenvolvendo aqui essas características sexuais masculinas que a gente acabou de citar.
Prosseguindo aqui, né, os principais hormônios sexuais femininos são quem? O estrógeno ou estrogênio e a progesterona. O homem era o quê? Testosterona. No caso do feminino, estrógeno e progesterona. O estrógeno, ele é produzido pelos folículos do ovário, ou seja, pelos óvulos em formação, e ele é responsável pelo desenvolvimento das características sexuais secundárias femininas e também pelo controle do ciclo menstrual. Já a progesterona, ela é produzida pelo corpo lúteo, estrutura que se forma a partir do folículo, né, desse folículo ovariano, e juntamente com o estrógeno, atua nas diversas fases do ciclo menstrual. É mais um ponto aí, né? Por isso que a gente tem, meninas, mulheres, nós temos essas oscilações hormonais, né? Que são justamente porque nós temos esses dois hormônios aí, né? Aí a gente tem a famosa fase da TPM, né? Aí tem a ver também, gente, essa fase aí, né, que às vezes a gente fica meio que com raiva, muitos adolescentes aí ficam com raiva aí do mundo, ou se aborrece por pouca coisa, alguma coisa assim, qualquer coisa deixa aborrecido, tem a ver justamente com essa questão hormonal. Como eu falei, o sistema hormonal pode sim estar alterando essa questão psicológica, né? E assim como no sistema reprodutor masculino, a gente vai ter também a atuação desses dois hormônios, folículos estimulantes, que eles são o quê? São produzidos na hipófise, que é uma pequena glândula que a gente tem, né, na nossa cabeça, e ela vai atuar na regulação dos processos reprodutivos. É ela que vai dar o start, o início desse processo reprodutivo. Os dois hormônios, eles atuam em diversas etapas, tanto do ciclo menstrual e também da gravidez. É mais um ponto aí, né, a se falar sobre essa atuação do estrógeno e da progesterona. Vamos falar agora, vamos entrar em mais um tema. Eu sei que é bastante assunto, bastante tema, que é o tema da fecundação, pessoal. Vou até pedir aqui para o meu diretor para me rodar aqui, para eu aparecer. Isso aí, então a gente já viu, né, o sistema reprodutor masculino, sistema reprodutor feminino. Vimos um pouquinho aqui da questão da produção dos hormônios, no caso do masculino, a testosterona, do feminino, o estrógeno e progesterona, tá bom? Então, só para vocês terem essa ideia. E agora a fecundação. O que é a fecundação? Nada mais é, pessoal, do que o encontro do espermatozoide com o óvulo. E esse encontro vai acontecer aonde? É o que a gente vai ver agora. Então, meu diretor, corta para a telinha de novo. Isso aí. E as tubas uterinas, lembra daquela estrutura lá do aparelho reprodutor feminino? As tubas uterinas, ovidutos, justamente. Então, as tubas uterinas captam e transportam os óvulos, que são os ovócitos secundários, expelidos pelo ovário durante ao período que a gente chama de ovulação. Nesse transporte, os óvulos, eles vão ser recepcionados inicialmente pelas fímbrias do oviduto. As fímbrias, pessoal, como se fossem pequenos pelinhos, né, nesse oviduto, nessa passagem, como se eles empurrassem esses pelos, esses óvulos, né, e fizessem com que ele percorresse toda a tuba uterina. Né? São fibras do oviduto, estruturas filamentosas voltadas para a cavidade peritoneal. O conduto da tuba é um órgão oco e musculoso, que ele vai desembocar onde? Na cavidade do útero. Em sua parte terçolateral, normalmente ocorre a fecundação. A gente vai ver agora esse processo. Olha aqui, gente, o ovário. Tá vendo? Essa porção aqui é o útero. E esse caminho aqui, que eu vou circular aqui, né? Vou circular não, vou riscar aqui para vocês, é a nossa tuba uterina. Então, o que vai acontecer? O ovário, ele vai expelir o óvulo. Nesse momento aqui que ele expele, esse óvulo ele não está fertilizado. O que vai acontecer? Se a mulher, né, estiver no período fértil, ela tiver relações sexuais sem o uso de preservativos, né, de fato, o que pode acontecer? Pode acontecer o que a gente chama de fecundação, o encontro do espermatozoide com o óvulo. O que vai acontecer, gente? O espermatozoide, ele vai subir toda essa cavidade aqui uterina e vai passar por esse oviduto, por esse caminho aqui, até chegar onde? No ovócito. Até chegar aqui, no ovócito.
E aqui, se estiver, né, tudo correto, vai acontecer o que a gente chama de fertilização, fecundação, o encontro do espermatozoide com o óvulo. A partir daí, gente, eu tenho a formação de uma única célula. Quando a gente tem esse encontro do espermatozoide com o óvulo, a gente tem um processo chamado fecundação e a formação de uma única célula que se chama zigoto, tá bom? E a partir daí, esse zigoto, ele vai caminhando aqui pela tuba uterina e vai se dividindo em 2 células, 4 células, 8 células, vai formar o que a gente chama de mórula e vai se fixar aqui, o embrião, aqui eu já tenho um embrião, vai se fixar na parede do útero, no endométrio. Aqui eu tenho essa implantação, essa fixação. Aí sim, né, ocorre a gravidez. Prosseguindo aqui, né, a gente tem aqui o exemplo do óvulo emergindo do folículo, que é esse saco vermelho aqui que vocês estão vendo, cheio de fluidos, localizados aonde? No ovário, que é essa área clara aqui, ó, tá vendo? Ao ser expelido, o óvulo vem envolvido em uma espécie de gelatina amarela contendo células, tá bom? Mais uma vez aqui, a estrutura do óvulo e do espermatozoide. Percebam aqui o acrossoma, que é essa pontinha aqui, o acrossoma, só para lembrar aqui para vocês, ele é formado pelo complexo golgiense, né, que sintetiza o acrossoma. A gente vai ter o núcleo, a gente vai ter o corpo basal, mitocôndrias, que vai fazer com que esse espermatozoide tenha a mobilidade, a energia. Lembra que a mitocôndria está relacionada à energia. A gente vai ter essa parte, porção da cauda, que é formada pelo axonema e a peça final. E já aqui, né, nessa outra imagem aqui, a gente vai ter o óvulo, que vai ser formado pelo núcleo, né, que vai se fundir com o núcleo do espermatozoide, onde a gente vai ter o corpo polar primário, corona radiata, né, que é essa porção aqui externa, a zona pelúcida e o citoplasma, onde vai estar englobado aqui o núcleo. Mais uma vez aqui uma imagem, né, para vocês verem do encontro do espermatozoide com o ovócito. Olha que bonita a imagem. Mais um ponto aí para vocês verem como é que acontece, tá? Essa formação, é a fusão aqui que a gente tem, tá bom? Do ovócito secundário com o espermatozoide. Então, a gente vai ter aqui o espermatozoide chegando no ovócito secundário. Chegou, professora? Chegou. Aqui a gente vai ter a reação, né, do acrossomo, no acrossomo, fusão. Aqui já acontece aqui a fusão do óvulo com o espermatozoide, tá vendo aqui? E aqui, né, a gente vai ter o quê? Os núcleos, né, que vai se fundir o núcleo do óvulo com o núcleo do espermatozoide para a gente ter a formação da célula, do zigoto. Mais um ponto aí chegando, mostrando aqui mais uma imagem. Para finalizar aqui, eu vou falar superficialmente aqui para vocês sobre o ciclo menstrual, né? Pode-se dizer que uma vez por mês, quando não acontece a fecundação, a gente tem um ciclo menstrual, que pode-se dizer que uma vez por mês vai acontecer isso em média. Então, o ovário, ele vai estar lançando, né, o ovócito secundário na tuba uterina e o útero ele vai estar todo mês se preparando ali para receber esse embrião. Caso não tenha fecundação, o ovócito secundário vai se degenerar, tá bom? E a parte interna do útero vai se desmanchar e é eliminada pela vagina através da menstruação, do sangue aqui que vocês estão vendo na imagem. Dependendo da mulher, né, o ciclo menstrual ele dura em média de 30 a 28 dias. Se o seu ciclo estiver fora desse período, é importante, né, procurar o médico para ver, investigar se está acontecendo alguma situação com você, tá bom? E só quem pode informar melhor para você é o médico, o ginecologista, ok? E com relação, né, ao ciclo menstrual deles, participam 4 hormônios. O hormônio da hipófise, né, que é o FSH, que é o hormônio estimulador do folículo, e o LH, hormônio luteinizante, além dos ovários que vão estar produzindo o quê? O estrógeno e a progesterona. O ciclo menstrual, ele pode ser dividido em 3 fases: a fase proliferativa, a secreção e a fase menstrual, né, que é quando o sangue já foi. É quando já foi, né, o sangue. Então, vamos lá. A fase proliferativa, também chamada de fase folicular, é quando o folículo cresce e se prepara para a ovulação, tá bom? Proliferativa, folicular, a preparação para
o ovócito secundário sair. Esse crescimento ele vai ser estimulado pelo FSH, que é o hormônio, né, que vai estimular esse óvulo, esse folículo. E à medida que o folículo cresce, começa a produzir também o quê? Estrógenos. Um grupo de hormônio que estimula o desenvolvimento do endométrio, da parede ali. Nesse processo, vários folículos são estimulados, mas apenas um deles termina o crescimento, tá vendo? Só um vai terminar, transformando em folículo maduro ou folículo de Greff. O estrógeno, em maior quantidade no sangue, estimula, gente, a hipófise a liberar grandes quantidades desses dois hormônios, do LH e do FSH. Estes vão induzir a ovulação. Até então era o quê? O crescimento do folículo. Aí, quando eles percebem que o estrógeno está em maior quantidade, ele começa a liberar tanto LH quanto FSH, e eu tenho a indução da ovulação, que geralmente, se o ciclo menstrual for de 28 dias, vai acontecer no 14º dia após o início do ciclo da menstruação. Se for de 30 dias, né, 15º dia. Aí lembra que eu falei, né, das fases? Agora a gente vai para a fase secretória, ou fase lútea, né, que pode ser chamada. O LH estimula as células do folículo ovariano rompidos a se transformarem em corpo amarelo e também chamado de corpo lúteo. E é no corpo lúteo que ocorrerá a produção de estrógeno e progesterona, tá bom? Aí vem para a fase menstrual, caso não aconteça, né, não aconteceu a fecundação, vem para a fase menstrual e pronto, aí vem aquela questão, né, de iniciar novamente esse ciclo. Então, pessoal, essa aí foi mais uma aula com relação ao sistema reprodutor, a reprodução humana, e já já a gente se encontra. Até mais!